Em 1578, um exército comandado pelo rei de Portugal, que era o Dom Sebastião, foi derrotado pelos mouros na Batalha de Alcácer Quibir, localizada no norte da África. Em meio à luta, o rei desapareceu e nunca mais foi visto, nem ao menos seu corpo foi encontrado. Ele era jovem, solteiro e sem filhos, e tinha apenas 24 anos de idade quando morreu. Desse modo, Dom Sebastião não deixou herdeiros diretos ao trono de Portugal. Assim foi aclamado do rei, o cardeal Dom Henrique, que era seu tio-avô e parente mais próximo do sexo masculino. Ele era idoso e, naturalmente, sem filhos e faleceu no começo de 1580. Desocupado o trono, diversos pretendentes passaram a disputá-lo. Um deles era Filipe II, rei da Espanha, que era neto de Dom Manuel, conhecido como Venturoso, e tio de Dom Sebastião. À frente de um poderoso exército, Filipe II ocupou Lisboa com o apoio de uma parte da nobreza de Portugal. Foi coroado rei de Portugal e lançou as bases da União Ibérica, que seria definida pelo Tratado de Tomar, que foi assinado em 1581. Que bom ter você por aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou o Schwab, como sempre peço um favorzão seu, que é para que você deixe aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Filipe II via na União Ibérica uma boa alternativa econômica, política e até mesmo religiosa para a Espanha. Ela podia, por exemplo, facilitar a superação das dificuldades econômicas que o país enfrentava. Essas dificuldades eram consequências de dois processos. Primeiro, o governo espanhol havia contraído enormes dívidas no exterior para financiar as guerras promovidas por Carlos V, que era o imperador do Sacro Império e pai de Filipe II. O segundo processo diz respeito ao fato de que os grupos dominantes na Espanha não utilizaram as riquezas saqueadas na América para promover o crescimento econômico do país. Dessa forma, a Espanha era obrigada a comprar produtos manufaturados do exterior. A União Ibérica podia consolidar também a ligação comercial já existente entre os dois países, especialmente no que se refere ao tráfico de escravos para a América. Isso era do interesse da burguesia portuguesa, que era mais bem aparelhada no setor de transporte marítimo. Seria uma forma de os dois países extraírem lucros ainda maiores com o comércio colonial. Em termos políticos, a União fazia surgir um império que controlava grande parte da América e da costa africana, além de ter postos avançados na Índia. No campo religioso, Filipe II assumia o papel de grande defensor da Igreja Católica. Apoiada pela Companhia de Jesus, a união com Portugal daria novo impulso à expansão do catolicismo. Aclamado rei de Espanha e Portugal em 1580, Filipe II manteve a organização administrativa do reino português e de suas possessões. Com isso, pretendia evitar reações contrárias à unificação dos dois países. A União Ibérica, que durou ao todo 60 anos, que foi de 1580 a 1640, coincidiu com um período de profundas transformações na colônia portuguesa, que agora era luso-espanhola da América. Algumas dessas mudanças foram a expansão do território pela ação dos bandeirantes, que cortaram os sertões em busca de ouro e escravos, ultrapassando os limites impostos pelo Tratado de Tordesilhas, a expulsão dos franceses da região do Maranhão, a expansão da colônia para o litoral norte e nordeste, o início da criação de gado, que promoveu a ocupação de terras no interior do continente, e por fim, a ocupação do nordeste pelos holandeses. Em 1621, a colônia foi dividida em duas unidades administrativas, que era o estado do Maranhão, com capital em São Luís, e o estado do Brasil, com sede em Salvador. Deixava de haver um único governo. Na prática, passavam a existir duas colônias. Os dois governadores estavam diretamente subordinados à metrópole. Nem todas as mudanças ocorridas na colônia, contudo, devem ser creditadas à União Ibérica. Muitas delas já estavam em curso anteriormente. No próximo vídeo eu falarei sobre a ameaça francesa e a França Antártica. Aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber conteúdos como esse em primeira mão. Me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente alguma dúvida que tenha ficado. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Um grande abraço e tchau, tchau.